Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo certo? Nós vamos fazer para render, para a gente terminar o livro. Nós temos que terminar o livro e o tempo está corrido, está acabando. Graças a Deus, né? Está acabando. Está todo mundo muito cansado, né? Se Deus quiser, o ano que vem que seja diferente, né? Então vamos lá. Na página 132, eu falei que nós vamos corrigir até a 138, é a primeira coisa, tá? Depois tem outras coisas para a gente fazer também. Então, vamos lá. Na página 132, é sobre os pronomes possessivos, né? Então, espero que vocês tenham visto as aulinhas, tá? E às vezes pesquisado mais. E se quiser me perguntar também pode, sobre os pronomes. É uma série de classificação, tem vários pronomes que eu expliquei para vocês, tá bom? Então, estudar, ler os textinhos, responder as atividades, tá? É bem fácil, mas tem que estudar. Então, na letra A, fala qual é a ideia que é expressa pelas palavras teu e meus aí nesse poeminha. O que vocês colocaram? Expressa ideia de ideia de quê? posse? Exatamente. Que é o que indica o pronome possessivo, né? Então, quem colocou isso está certo. Essas palavras expressam a ideia de posse. Muito bem. Essas palavras expressam a ideia de posse. Uai, cadê a Giovana, hein? Ela está sempre presente, hoje ela não está. Então, vamos lá, letra B. Essas palavras têm alguma relação direta com as pessoas do discurso? Quem é a pessoa do discurso? Eu, né? Tu ou você, ele ou ela. Tem, justifique sua resposta. O que vocês colocaram? Tem alguma coisa a ver com as pessoas do discurso? Fala. Tem, gente, tem a ver com as pessoas do discurso, com certeza, tá? Olha só. Meus está relacionado à primeira pessoa, porque quando fala meu, eu que estou falando, eu sou primeira pessoa, eu. Então, meus está relacionado à primeira pessoa do discurso, que é aquele que fala, né? Eu, se eu estou falando, eu sou a primeira pessoa do discurso. E teu está relacionado à segunda pessoa do discurso, que é com quem se fala, que é o tu, no caso. Se eu uso o teu, é porque eu usei tu. Se eu uso o seu, é porque eu usei você. Que é o nosso caso, né? Geralmente a gente usa você, então a gente fala seu, sua. Se fosse tu, eu falaria teu e tua. Então, vou repetir. Sim, meu está relacionado à primeira pessoa do discurso, que é aquele que fala. E teu está relacionado à segunda pessoa do discurso, que é com quem se fala. Pode continuar? Pode? Então, vamos lá. Na página 133, no número 1 do Vamos Fazer. Página 133. Na letra A, depois de ler esse poeminha aí do Nó, que vocês devem ter lido, tendo em vista que os poemas trabalham muito com a linguagem figurada, qual é o real sentido do primeiro e do segundo versos do poema? E aí, o que vocês colocaram? Fala. Os dois primeiros versos, gente. Professora, qual página? 133. Os dois primeiros versos indicam que o eu lírico tem a sua individualidade, ou seja, o seu eu. Tá? Os dois primeiros versos indicam que o eu lírico tem a sua individualidade, né, o eu. Mas quando está com a turma, ele é levado a agir como grupo, que é o nós. Né? Nós também, quando a gente está com mais de 2 ou 3 pessoas, nós dizemos nós. Pode ser só mais uma, né? Eu e mais alguém, eu vou dizer nós. Quando eu estou sozinho, é eu. Eu vou repetir, você vê a sua resposta aí como é que tá. Os dois primeiros versos indicam que o eu lírico tem a sua individualidade, o eu. Mas quando está com a turma, ele é levado a agir como grupo, nós. Quando está com a turma, ele é levado a agir como grupo, nós. Professora, Oi. o top é que eu
tinha posto quase a mesma coisa que a senhora, apaguei. Ah, não acredito. Não apaga antes, não. Vamos corrigir primeiro. Precisa repetir? Precisa, Vinícius? Os 2 primeiros versos indicam que o eu lírico tem a sua individualidade. Entre parênteses, eu. Mas quando está com a turma, ele é levado a agir como grupo. Entre parênteses, nós. Mas quando está com a turma, ele é levado a agir como grupo. Nós. Letra B. No verso, espera. No verso de nós em nós, a palavra nós é um pronome ou um substantivo? Justifique a sua resposta. O que vocês colocaram? Professora, eu não tenho certeza, mas eu acho que é um pronome pessoal. É um pronome, isso mesmo, certinho. Nesse caso, se eu tivesse que classificar, seria pessoal mesmo, né? Então, nesse caso, é um pronome, pois está desempenhando a função de um substantivo. O pronome serve para isso, ele entra no lugar do substantivo, ele substitui o substantivo. Então, por isso que eu chamo de pronome. Ele teve essa função, ele é um pronome, certinho. A palavra nós é um pronome, pois está desempenhando a função de um substantivo. Pois está desempenhando a função de um substantivo. Pode falar, Giovana. Tia, desculpa o atraso, é porque quando a senhora mandou o link, o meu celular ainda não tinha chegado. Aí eu falei pra minha mãe, ainda não chegou o link. Aí ela foi lá fora ver no dela, e no dela já tinha chegado, só no meu que não tinha chegado. Senti sua falta mesmo. Falei, uai, a Giovana é sempre presente, cadê ela? Aí minha mãe mandou o celular, pelo celular dela, mandou no meu, o meu chegou, agora chegou. Que bom, então, deu certo. Nós estamos na página 133 corrigindo, tá? Só corrigir a 132, 2 questões, Ok. Depois você pega. Então, a letra C da 133, continuando. Explique com suas palavras o significado dos 2 últimos versos do poema. Se alguém quiser falar, pode falar. Eu vou falar a minha, mas está pedindo com as suas palavras, só tem que ter uma coerência, né? Alguém quer falar? Gente. A letra B, tia? A letra C. Os 2 últimos versos do poema indicam que quanto mais convivemos em grupo e enfrentamos problemas, mais nos conscientizamos sobre quem somos. Então, isso daí, por que é com as suas palavras? É uma interpretação. Você vai ler, vai entender e falar com as suas palavras. Então, eu falei, tem que ser nesse sentido, só que não precisa ser igual à minha resposta, entendeu? Se a sua tiver nesse sentido, tá certo. Eu vou falar de novo e você vê como que ficou a sua. Os 2 últimos versos do poema indicam que quanto mais convivemos em grupo e enfrentamos problemas, mais nos conscientizamos sobre quem somos. Quanto mais convivemos em grupo e quanto mais enfrentamos problemas, mais conscientizamos sobre quem somos. Posso passar para a próxima? Então, vamos lá, a letra D. Após analisar o poema, que interpretação você daria ao título que lhe foi dado? Por que vocês acham que esse título foi desse jeito? Esse nó, nós, porque tem esse S entre parênteses, então seria esse nó, nós. Por quê? Tá perguntando aí para você. Que interpretação que você daria para esse título? O que vocês colocaram? Professora, eu não sei se está certo, mas eu vou ler o meu. Ah, pode falar. Pelo fato do convívio social afetar em nossa vida. Bom? Terminou? É. Fala de novo, por favor. Pelo fato do convívio social afetar em nossa vida e na nossa conscientização. Tá, não precisa apagar, porque também está pedindo com as suas palavras, mas só vamos complementar mais um pouco. Então, olha só.
Quando eu olho esse título e leio o poeminha aqui mesmo pequenininho aí, o que eu percebo? Percebo que está havendo um conflito, né? Ele não está sabendo direito o que ele coloca, o que ele fala, que nó que é esse? Será que é um nó daquele que eu dou um nó? Será que é um nós de mais de uma pessoa? Né? Então está gerando algo nesse sentido. Então, olha só, observa-se que o lírico está enfrentando um conflito. Viver sua individualidade ou conviver em grupo, tá? É possível deduzir que o título do poema está mostrando que resolver esse conflito é um nó. Isto é um problema. Então, quando ele fala de nó, ele está falando desse problema, desse conflito. Mas quando ele fala de nós, ele está falando dessa convivência de mais de uma pessoa. Então, é conflituoso mesmo. Mas ele joga esse duplo sentido para eu entender das duas formas, né? E ver o que eu tiro dali, o que eu consigo entender. Tá bom? Eu vou falar de novo e você vê a sua resposta como é que tá. Não precisa ficar igual, tá? Observa-se que o lírico está enfrentando um conflito, viver sua individualidade ou conviver em grupo. É possível deduzir que o título do poema está mostrando, que resolver esse conflito é um nó, isto é, um problema. Pode continuar? Então tá, vamos lá. Na página 134. Na página 134, letra E, indica os pronomes pessoais presentes no poema e classifique-os indicando se são retos ou oblíquos e a que pessoa do discurso se refere. Vamos lá, o primeiro, qual é? Eu. Eu, muito bem, Johanna. E aí, o que eu vou escrever? Como que eu classifico eu? Retos. Pronomes retos. Muito bem. Eu, pronome pessoal reto, e aí tá faltando a pessoa do discurso. Eu é qual pessoa do discurso? Primeira, né? Eu, primeira pessoa do discurso. Então, vamos fazer. Se você não tiver feito completo ou tiver errado, vamos corrigir. Então, vamos lá. O primeiro, eu, tracinho, pronome pessoal reto, tracinho de novo, primeira pessoa do discurso. Escreve direitinho. Então, vamos lá. Eu, pronome pessoal reto, primeira pessoa do discurso. O me. Ah, já falei o segundo, é o me. Foi esse mesmo que vocês colocaram? Me, né? M-E, me. Como que eu classifico me? Oblíquo. Muito bem. Me, pronome pessoal oblíquo. Escreve direitinho oblíquo, tá? Com Q-U, por favor. Escreve certo. Me, pronome pessoal oblíquo. Primeira pessoa do discurso também. Quem tiver dúvida, é só olhar lá naquela tabelinha dos pronomes pessoais, tá? Lá na página 130, ó. Tem a tabelinha tudinho. Só olhar aqui e copiar, página 130. Facinho. Me, pronome pessoal oblíquo, primeira pessoa do discurso. Depois o próximo pronome. Qual é o próximo pronome? Nós. Nós. Muito bem, Johanna. E aí, como que eu classifico nós, gente? Reto em primeira pessoa do plural. Pronome pessoal reto, primeira pessoa do discurso. Nesse caso, agora é o plural, né? Pronome pessoal reto, primeira pessoa do discurso. Pronto? Nós, pronome pessoal reto, primeira pessoa do discurso. Vamos lá, letra F.
Na letra F, os pronomes que você indicou na questão anterior são considerados pronomes substantivos ou pronomes adjetivos? Até o dia que eu expliquei sobre isso, eu pedi para vocês consertarem uma palavra lá no livro que estava errado sobre o pronome adjetivo, tá? Senão fica complicado de você entender, porque lá no livro veio errado explicando o pronome adjetivo. Então, espero que vocês tenham corrigido de acordo com a aula, tá bom? Então, vamos lá. O que vocês colocaram a respeito disso? Todos eles são o quê? Todos têm a mesma função e é o quê? Eles são pronomes substantivos. Isso mesmo, Johanna, muito bem. Todos eles são pronomes substantivos e por quê? Porque substituem o substantivo. Aí a função do pronome é essa. E se ele faz isso, ele é um pronome substantivo. Ele ficou no lugar do substantivo. Quando é pronome adjetivo é porque ele acompanha, fica junto, perto. Todos eles são pronomes substantivos porque substituem um substantivo. Tá sentindo falta de alguma coisa aí, gente? Vinícius, Pedro, alguma coisa errada acontecendo? Nem não, né? Tá tudo certo. Então tá beleza. Vamos lá, continuando. Todos eles são pronomes substantivos porque substituem um substantivo. Continuando. Número 2. Reescreva as frases a seguir, substituindo os termos em destaque por pronomes pessoais. Faça as adaptações necessárias. Letra A. O palhaço conseguiu fazer a garota sorrir. Como que eu vou substituir? Vai ficar como a frase? Ele conseguiu fazê-la sorrir? Certinho, isso mesmo, Giovana. Ele, no lugar de o palhaço, conseguiu, ao invés de fazer, que é um verbo terminado em R, lembra que eu expliquei lá na parte dos pronomes oblíquos, verbos terminados em R, o que eu faço? Eu substituo o pronome oblíquo por lá. Então, vai ficar fazer lá. E como que eu escrevo? Fazer, coloco o acento circunflexo no E, passo um tracinho e escrevo lá. Fazer lá. Escreve direitinho. Ele conseguiu fazê-la sorrir. E eu posso fazer isso porque o verbo termina em R. Eu coloco o pronome oblíquo, que era a, se torna lá. Fazer lá. Letra B. Minha mãe comprou um presente para você. Ao invés de minha mãe, eu uso? Ela comprou um presente para tu. Ela comprou. Agora eu tenho que usar o pronome oblíquo também. Vai ficar ela comprou-lhe. Porque ao invés de você, lá na terceira pessoa nos pronomes oblíquos, você pode olhar que tem o lhe, tá? Lá naquela tabelinha da página 130. Então vai ficar ela comprou-lhe, ela comprou, tracinho, lhe, L-H-E, ela comprou-lhe um presente. Faz direitinho. Letra C. Ele e os amigos completaram o diagrama de palavras. Vai ficar como? Ao invés de ele e os amigos, o que eu posso fazer? Eles completaram... Eles completaram? No. Verbos terminados em M, como que eu faço? Terminados em M e ON, eu vou colocar o pronome oblíquo como? No, na, nos, nas. Eu expliquei também. Então, eles completaram no. Completaram, tracinho, no. Eles completaram no. Letra D. Mariana e eu escrevemos o bilhete. Ao invés de Mariana e eu, nós escrevemos lá. nós o escrevemos, tá? Nós o escrevemos. Ótimo. Nós o escrevemos. Todo mundo corrigindo? Vamos corrigir, tá? Quero nota boa na próxima prova, que é a última, por favor. Eu não sei como é que tá aí, se tem menino de recuperação já, mas eu não queria que ninguém ficasse, não. Tá? Vamos tirar uma nota bem boa. Nós o escrevemos. Aí tá falando sobre os pronomes oblíquos, que são usados para substituir os termos, que complementam o sentido de verbos e nunca como sujeito que pratica a ação verbal. Mas no ano que vem vocês vão ver ainda sobre o sujeito, tá? São os pronomes pessoais retos que assumem a função de sujeito do verbo. O sujeito é de quem eu falo, tá? Quem está praticando a ação. Esses livros são para
eu ler ainda hoje. Então, o pronome eu é o sujeito do verbo ler. Então, quando o sujeito, eu vou explicar só um pouquinho, só para vocês darem uma introduzida no assunto que vocês ainda vão ver. Então, o eu é de quem que eu estou falando, quem está praticando a ação. É isso que eu vou chamar de sujeito. Eu acho que isso para vocês é suficiente. Outra dica muito importante sobre o eu e o mim, quando eu fico com dúvida. Sempre antes de verbos no infinitivo. O que é verbo no infinitivo? Quando termina em ar, er ou ir. Terminações normais. Quando eu uso eu ou mim antes do verbo no infinitivo e fico na dúvida se é eu, se é mim, sempre eu. Tá bom? Quando eu estou praticando a ação, sou o sujeito, nem tenha dúvida, sempre eu. E quando estiver antes de verbo no infinitivo, sempre eu. Tá? São duas dicas para você não errar. Tá? Então, não falar errado e nem escrever errado. Vamos ver então como é que ficou. Na letra A, está pedindo para completar com eu ou mim. Não se esqueça de trazer o livro para Mim. mim, muito bem. Não se esqueça de trazer o livro para mim. B. Estou com dor e quero um remédio para Eu. tomar. Olha o verbo no infinitivo aí. C. Ela me deu o livro para Eu. colocar. Muito bem. Outro verbo no infinitivo, então já fica mais fácil. E geralmente nos finais da frase, sempre o mim, tá? Igual foi na letra A. Vamos ver essa agora, vocês vão conseguir. Na letra D. Faça isso para mim. Só porque tem o por favor, você às vezes ficou com dúvida. Nossa, mas agora não tá no final da frase, né? Mas só o por favor não vai influenciar não, tá? É o final da frase, sim. Tá? Então, faça isso para mim, por favor. Lembrando que o eu, ele vai sempre ser o sujeito, ele vai ter que estar praticando a ação, né? É dele que eu vou estar falando, aí eu vou colocar eu, se não for. Letra E. Meu pai comprou os livros para eu estudar muito. Muito bem, certinho. Número 4. Leia o anúncio a seguir e responda as questões. Letra A. Qual é o objetivo do anúncio acima? A conscientização do SOS Floresta Tropical. Certinho. O objetivo do anúncio é conscientizar sobre a necessidade de conservação da floresta tropical. Conscientizar sobre a necessidade de conservação da floresta tropical. Quem colocou nesse sentido tá certo, não precisa ser igual. Conscientizar sobre a necessidade da conservação da floresta tropical. Letra B, pode? Então, vamos lá, letra B. Transcrevam um pronome possessivo presente no anúncio e indique a que pessoa do discurso ele se refere. E o que vocês colocaram? Eu coloquei nossa. Ótimo, pus muito nossa. bem. Nossa, e ele se refere a qual pessoa do discurso? A primeira pessoa. A primeira pessoa, isso mesmo. É do plural, Aquela né? que quer falar. Nós, nosso. Nossa, certinho. Nossa refere-se à primeira pessoa do discurso. Muito bem. Tem também a tabelinha lá dos pronomes possessivos, igual tem nos pronomes pessoais. É só olhar, tem tudinho, né? Certinho. Primeira, segunda, terceira pessoa, só você olhar. Letra C. Qual foi a intenção do anúncio ao empregar esse pronome possessivo? O que vocês Que a acham? floresta é nossa e nós devemos cuidar dela. Isso mesmo, Giovana. A intenção do anúncio é mostrar ao leitor que a floresta tropical é dele também. No caso, ele falou nossa, né? Então, a floresta não é só de um, de outro, ou ela é da natureza, ela é nossa, né? No sentido de que é dele também, de quem está falando, tá? Então, por isso, deve preservá-la, deve cuidar. Isso mesmo. Vou falar de novo e você pode fazer a sua. A intenção do anúncio é mostrar ao leitor que a floresta tropical é dele, né? Já que ele está falando. É dele também e por isso deve preservá-la. Ah, nem o tempo está acabando, queria fazer tanta coisa. Por isso deve preservá-la. Gente, tem um tanto de tarefa para corrigir hoje lá na tarefa extra, tá? E outra coisa que eu queria lembrar, que eu deixei na aula... Chora não, Thiago. Chora não, coleguinha.
E aí, na aula de segunda-feira, que eu já tá até pronto, inclusive, eu pedi para vocês lerem o livro do quarto bimestre, tá? Que é o Moby Dick, né? Acho que é Moby Dick mesmo. É. Então, quem já leu, ótimo. Quem tá lendo, melhor ainda. E quem não tá, pode começar, tá? Então, eu acredito que na última semana de aula eu vou cobrar alguma coisa de vocês sobre o livro, tá? Então, já vão lendo o livro. E não deixem de corrigir as tarefas, que eu sempre deixo, porque isso vai ajudar vocês a entenderem, a melhorar, a sair bem nas avaliações. Ainda falta uma, tem gente que está precisando de nota, né? Está desorganizado, tem gente que não está participando direito, outros que não estavam e voltaram muito bem, tá? Eu estou olhando sempre, tive que dar nota, sempre tem que fazer isso, então vão participar mesmo, tá, gente? Então, façam as atividades, corrijam as tarefas. Eu também me esforço bastante. Ixi, eu fico até altas madrugadas, digitando tarefa para vocês corrigirem, postando as coisas. Então, aí tem que se esforçar, né? Vou me esforçar para acabar esse ano logo, por favor. E rezar para essa vacina sair o ano que vem, né? Então, vamos lá. No número 5, assinale as alternativas incorretas quanto ao uso das pessoas do discurso. Na letra A, ela lhe telefonou e você não quis atender. Essa daí tá certa ou tá errada? Para eu assinalar as erradas, né? Tá certa? Tá Certinho, certo, não então. marco nada. Isso. Letra B. O garoto te ajudou e você nem sequer agradeceu. Tá certa? Essa daí eu marco. Tá Certo errada. também. Uhum. Porque eu tô falando de você, então eu não posso falar ti. Então eu teria que falar lhe, né? Eu teria que falar. O que que eu uso lá na segunda? Quando eu uso você, eu vou usar os pronomes da terceira pessoa, tá bom? Por isso que não tá certo. Letra C. Eu já te falei que não gosto que tu faças isso. Tá certo essa? Não, tá errado. Tá errado. Então, quer dizer, essa daqui tá certa? Tá certa. Eu não marco. Por que que tá certa? Porque tem o ti, que é da segunda pessoa, e tem o tu. Se eu uso tu, eu uso ti, tá? Então, eu tenho que combinar. Por isso que a frase tá certa. Então, não marco. Sem marcar. Até agora, marcamos só a B. Letra D. Já te disse que não quero suas coisas aqui. Essa eu marco? Não. Marco, tá errado. A gente fala assim? A gente fala, tá? Nós falamos assim. Por isso que a gente acha que tá certo, tá? Infelizmente. Mas quando eu uso te, ti, contigo, que é lá dos pronomes oblíquos, segunda pessoa, que é relacionada ao tu, eu devo usar só com tu, sabia? Então, quando eu uso você, eu tenho que usar os pronomes oblíquos da terceira pessoa. Por isso que a gente fala errado e às vezes não sabe, tá bom? Então, na letra D, já te disse, tá errado. Eu tenho que marcar. Letra E, reflita sobre tua vida e veja o que você deve mudar. Tem que marcar? Tem que marcar, tá bom? Então, eu marco a B, a D e a E. Tem você e tem tu, então não combina, tá errado. Lá na página 136, número 1, leia a tirinha a seguir e responda as questões. Então, nós não vamos ler não, que vocês já devem ter lido e respondido. Vamos corrigir logo, para dar tempo de fazer mais. Letra A. Por que Calvin queria que o pai lesse todo o livro em uma noite? O que vocês acham? De acordo com a historinha aí. Porque ele teria prova ou um trabalho sobre o livro no dia seguinte, e ele nem tinha terminado. Pelo jeito ele tinha começado, então ele ficou desesperado, né? Aí não adiantava mais, já estava em cima da hora. Então quem colocou a resposta nesse sentido tá certo, porque ele teria prova ou um trabalho sobre o livro no dia seguinte. Quem colocou nesse sentido? Pode ir para a próxima, letra B? Letra B. De acordo com esse comportamento, podemos dizer que Calvin é um garoto responsável e tem autodisciplina? Justifique sua resposta. Vocês acham que sim ou não? Não, né? Não. Deixou para cima da hora, né? Eu posso falar Não. minha resposta, professora? Pode falar, Giovana. Ele deixou para ler de última hora e foi irresponsável. Isso mesmo. Não é possível dizer que ele é um garoto responsável e tem autodisciplina, pois ele deveria ter feito a leitura do livro com antecedência, né? Aí ele não estaria desesperado em cima da hora. Pode falar, Pedro Rocha. Eu pus que ele fez com que o pai dele lesse e
deixou para ler por última hora. Exatamente, isso mesmo. Então, não posso dizer que ele é responsável e tem autodisciplina, né? Ele deixou para fazer a leitura em cima da hora, deveria ter feito com antecedência. Letra C. No segundo quadrinho, o pai de Calvin usa o pronome este. Qual é a função desse pronome na frase? A função desse pronome na frase é demonstrar o livro, mostrar de qual livro ele está falando. Então, a função desse pronome na frase é demonstrar o livro. Mostrar de qual livro ele estava falando. Lembra só falar aqui antes que termine o tempo. Tanta coisa. Eu ainda queria que vocês lessem para mim aquele texto que eu pedi na última live, do relato pessoal. Vocês fizeram? Ótimo, Johanna. Isso mesmo, eu não esqueci não, tá, gente? Deixa esse textinho aí pronto. Eu acredito que semana que vem dê tempo. Eu quero que vocês leiam para mim, porque assim, como não tem muito jeito de corrigir, mas eu expliquei para vocês, eu acho que vocês devem ter entendido. Pelo menos se vocês leem, algumas pessoas leem, eu acho que dá para ter uma noção, tá? Se tá certo, se o seu tá errado, o que você fez que tem que melhorar ou mudar, tá? Então, eu não esqueci dele, não. Eu sei que hoje não vai dar tempo, mas deixa ele reservado aí. Na próxima oportunidade, vocês vão me falar sobre esse texto, tá? Eu acredito que até a nossa avaliação vai ser sobre isso daí, tá? E quem não fez, então, faça favor de fazer. Então, agora na letra D. Tia, que página? Estou na 136. Letra D. Não, tô falando do texto. Do relato? Ai, agora eu não tenho em mente não, Vinícius. Depois você volta lá e dá uma olhada. 74. Qual que é? Na página 74, se eu não me engano. 74. Então, depois você olha lá. Letra D. 74. Oi, Thiago, quer falar? Página 74 e 75. Beleza, ótimo. Porque é para escolher, né? Tem duas propostas, não é? Você escolhe um ou outro. Acho que é isso. Letra D. O livro está mais próximo do pai ou de Calvin? Se estivesse próximo do outro personagem, o pronome usado seria o mesmo? Então, primeira pergunta, tá perto de quem? O livro está mais próximo do pai de Calvin. Do pai. Do pai, o pai que está segurando o livro. É, o livro está mais próximo do pai. Ponto. Vamos responder a outra pergunta. Se estivesse próximo de Calvin, o pai usaria o pronome? Já que o pai está falando, o livro estivesse perto do Calvin, o que ele tinha que usar? O pronome o quê? Eu expliquei sobre isso. Esse, olha, o celular está perto de mim. Este celular é meu. Aí, vocês estão segurando o livro. Eu falo, esse livro é seu. Porque eu estou falando com você e o livro está perto de você. Mas eu que falo, esse livro é seu, este livro é meu. Entendeu? Tem essa diferença. Eu expliquei isso na aulinha dessa semana, dos pronomes. Então, vamos lá. Ainda dá tempo de fazer mais um pouquinho. Na página 137, número 1. Complete as lacunas com o pronome demonstrativo adequado. Vou só falar a resposta. Na letra A, essa, com 2 S's. Página 137, letra A, rapidinho, tá acabando. Essa, com letra maiúscula, porque vem depois do ponto final, essa. Letra B, fala para mim o que vocês colocaram. Este. Este, muito bem, este. Letra C. Esse. Esse, muito bem, com 2 S's. Letra D. Nesta. Esta, muito bem, Giovana. E letra E? Naquela. Naquela, ótimo, muito bom. Número 2. Por que Calvin estava apavorado? Está com muito medo de consequências de devolver o livro que está atrasado. Certinho, isso mesmo. Porque ele se esqueceu de devolver o livro na biblioteca e está com medo das consequências. Ele atrasou, né? Então, porque ele está com medo de devolver o livro na biblioteca e está com medo das consequências, né? Ele esqueceu de devolver, na verdade, está atrasado. Letra